Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. No vídeo de hoje, o meu objetivo é dar dois exemplos de funções que não são diferenciáveis em certos pontos de seus domínios. Só para avisar que não vão ser dois exemplos, vai ser só um, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Espero que entendam. Mas para poder falar desses exemplos aí, a gente vai ter que introduzir o conceito de derivadas laterais. Essa definição de derivadas laterais, em algum ponto, segue a mesma linha de raciocínio de limites laterais, tá? Quando vocês estudaram limite lá, vocês viam que, por exemplo, se você considerava lá a reta em um certo ponto A na reta, que era um ponto de acumulação do domínio da função, né? Vocês viram que dava para se aproximar desse ponto A aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda dele, né? Quando você se aproximava por aqui, pela esquerda, é pela direita, otário. Você fazia o uso dessa notação, você dizia que o x se aproximava do A pela direita. E se você se aproximava por esse lado aqui do ponto A, você usava essa notação de que o x tendia ao A pela esquerda, certo? É isso aqui que vocês faziam lá quando vocês estavam estudando limites. E aí, claro, tinha uma consequência muito importante dos limites laterais, né? Que a ideia era que o limite de uma função, quando o x se aproximava de um certo ponto A, existia se e somente se existissem os limites laterais e esses dois limites laterais fossem iguais. E aí vai ser a mesma história aqui para as derivadas. Vamos colocar aqui então bem resumidamente o que seriam derivadas laterais. Bom, a gente já sabe que a definição de derivada num ponto é esse limite aqui, certo? Aí, o que acontece quando eu tiver esse tipo de caso aqui? Limite quando x tende a A pela direita de f de x menos f de A dividido por x menos A. Esse limite aqui, quando x se aproxima do A pela direita dessa expressão aqui, note que a única diferença dessa expressão para essa aqui é que aqui eu estou tomando o limite pela direita, né? O x está se aproximando do ponto A pela direita. Esse limite aqui, quando ele existir, é o que eu vou chamar de derivada à direita da função f no ponto A. E eu uso essa notação aqui, f' mais de A. Derivada à direita de f no ponto A. E, analogamente, eu defino a derivada à esquerda. Como assim? A derivada à esquerda vai ser a mesma coisa, só que agora eu estou me aproximando do A pela esquerda. f de x menos f de A dividido por x menos A. Ok? Então, derivada à direita da função f no ponto A e derivada à esquerda da função f no ponto A. E aí, pessoal, seguindo aquela mesma ideia do limite lá, que o limite existia se e somente se os dois limites laterais existissem e fossem iguais, tá? A mesma coisa funciona para a derivada. A função vai ser diferenciável no ponto se e somente se ela for diferenciável à esquerda e à direita desse ponto e esses dois limites aqui forem iguais. Ok? Uma revisãozinha bem rápida aí do que seria derivadas laterais de funções num ponto, e aí agora a gente vai ver os exemplos que eu tinha comentado já no começo do vídeo. Então bora para o primeiro exemplo. Bora, culpado! E aqui é importante fazer uma observação de uma coisa que eu coloquei lá no primeiro vídeo sobre derivadas. Faz tempo. A gente estava considerando funções definidas sobre intervalos abertos, porque a gente sabe que quando eu pego um intervalo aberto, qualquer ponto que eu pegar aqui nesse intervalo, ele vai ser um ponto interior, né? Então, eu vou conseguir me aproximar desse ponto tanto pela esquerda quanto pela direita. Não importa, o ponto poderia estar bem pertinho aqui da fronteira do intervalo. Mas eu ainda assim vou conseguir me aproximar por qualquer um dos lados desse ponto. E aí, isso aí não traria nenhum problema na hora de definir derivada nesses pontos aí, sendo pontos interiores do intervalo. Tá? Porém,
Se eu estivesse considerando uma função definida num intervalo fechado, aonde que eu poderia ter alguns problemas? Nos extremos do intervalo, né? Por exemplo, se eu considerasse uma função f, digamos, no intervalo AB, chegando em R. Sei lá, uma função real aí definida no intervalo AB. Qual que é o problema aqui, gente? Aqui no intervalo AB, eu tenho que me aproximar dos pontos por meio de pontos que estão no domínio da função. Então, a única maneira de eu me aproximar desse ponto A aqui é pela direita dele. Então, aqui não faz sentido você definir uma derivada nesse ponto com aquele limite que a gente viu no primeiro vídeo. Não, aqui a gente vai ter que definir a derivada pela direita do ponto A. E a mesma coisa aqui, como que eu vou me aproximar desse ponto B por pontos do domínio da função? Eu só consigo fazer isso pela esquerda desse ponto B. Então, para esse ponto B aqui, só faz sentido falar da derivada à esquerda dele. Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Por que eu falei das derivadas laterais lá no começo do vídeo. Ok? Então, um exemplinho bem clássico aqui, bem comum de você encontrar quando você está estudando cálculo pela primeira vez. O professor sempre traz esse exemplo aqui, que ele é bem interessante para você ver o caso de uma função que ela não vai ser diferenciável em um certo ponto. E no caso, esse ponto aqui vai ser o ponto zero, tá? Vocês sabem que a função raiz de x, ela está definida nesse intervalo aqui, nesse intervalo semiaberto, né? Ele é fechado no zero e ele segue infinitamente para a direita, né? Bom, essa função ela é definida no zero, tudo bem? Porque raiz quadrada de zero a gente sabe que ela vale zero, ok? Só que o que acontece com a derivada dessa função no ponto zero? Vamos seguir aqui o roteiro que o enunciado está dando para a gente, tá? Primeiro vamos mostrar que em qualquer ponto, em qualquer número real positivo, qualquer ponto desse intervalo aberto de zero até infinito, a função vai ser diferenciável, não vai dar problema nenhum com a derivada. E depois vamos mostrar que no ponto zero ela não é diferenciável, não vai existir a derivada dessa função no ponto zero. Então, solução. Então, primeiro eu vou considerar um ponto x0 morando nesse intervalo aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mostrar que essa função vai ser diferenciável nesse intervalo. Então, por isso que eu estou considerando um certo x0 maior do que zero. Eu poderia estar usando o ponto A, do jeito que a gente fez lá na definição da derivada? É claro. Poderia, né? Mas eu estou colocando um x0 para ficar mais genérico e a gente já conseguir enxergar depois a função derivada, tá? Porque a gente vai ver que para todo cara morando aqui, ó, nesse intervalo, a função vai ser diferenciável e aí eu já vou ter condições de dizer quem que é a função derivada dela, né? Então fica mais bonitinho você ver com esse x0 do que com aquele a. Que o a ele dá uma ideia de ser um ponto mais particular, sei lá. Eu estou inventando moda, na verdade, dane-se, né? Então, beleza. Se eu considerar, então, um x0 maior do que zero, pessoal, aqui é a notação de subíndice, tá? Não sei se vocês estão acostumados com isso, mas a gente usa bastante essa ideia de subíndice. Só para indicar que é um ponto fixo x0, x índice zero. Então vamos lá, o que seria a derivada da função f no ponto x0? Bom, por definição, a derivada da função f no ponto x0 é o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Vou trocar esses f de x e f de x0 pela expressão que define f. Ou seja, eu vou reescrever isso aqui como limite quando x tende a x0. Aí, f de x é a raiz quadrada de x menos f de x0 é a raiz quadrada de x0 dividido por x menos x0.
E aí, pessoal, se você vai lá e substitui diretamente o x por x0 no limite, isso aqui vai ser raiz de x0 menos raiz de x0, zero. Isso aqui vai ser x0 menos x0, zero também. Então eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Isso aqui está me dizendo assim, ó cara, você consegue fazer alguma coisa para eliminar essa indeterminação. Qual que vai ser o truque nesse caso aqui, pessoal? Tá muito difícil, pergunta. Não é possível. O truque aqui vai ser multiplicar pelo conjugado desse cara que aparece aqui em cima. É o quê? O que é um conjugado, meu irmão? O que é isso? Cara, quando você está trabalhando com algumas raízes aí, você precisa multiplicar pelo tal conjugado. Se você tem alguma coisa assim, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. O conjugado, vou usar essa notação aqui, desse cara, vai ser pegar essa mesma expressão, só que com o sinal do meio aqui trocado. Ou seja, o conjugado da raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B vai ser a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. A ideia, gente, é fazer essa multiplicação porque aqui, depois na hora que eu multiplicar, vai aparecer uma diferença de quadrados e eu vou conseguir eliminar algumas coisas, tá? Mas enfim, e aí, claro, se aqui eu tivesse um sinal negativo, aqui eu pegaria com um sinal positivo, que é o que eu vou usar nesse caso aqui. Então eu vou multiplicar pelo conjugado desse cara em cima e embaixo dessa expressão. Por que eu faço isso? Porque quando eu multiplico um cara em cima e embaixo, na verdade eu não estou fazendo nada, porque o valor desse cara que eu vou estar colocando aqui vai ser 1. Quando eu multiplico por 1, eu não altero o valor da expressão. Então eu vou vir aqui e vou multiplicar. Em cima eu vou multiplicar por raiz de x mais raiz de x0. E embaixo eu estou multiplicando por a mesma coisa. X mais raiz de x0. Pessoal, percebam que esse cara aqui, ó, toda essa expressão, todo esse quociente aqui, ele vale 1. É por isso que dá para fazer isso, tá? Por isso que eu consigo multiplicar em cima e embaixo. Porque, na verdade, o valor dessa expressão aqui é 1 e ela não mexe com mais nada. Porque o 1 é neutro na multiplicação. Ah, agora eu entendi! Ok? Beleza. Feito isso, vou colocar um parênteses aqui e aqui. Vamos reescrever. Isso aqui é o limite. Quando x tende a x0. Aí agora que vai ficar legal. Percebam que esse cara, essa multiplicação que aparece aqui, na verdade ela é algo desse tipo aqui, né? Ela é sei lá, ela é um alfa menos beta vezes um certo alfa mais beta, não é? Ó, esse cara aqui pensa nele como alfa, esse cara pensa como beta, mesma coisa aqui, né? Bom, a gente já viu que o valor desse produto aqui, na verdade, nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é uma diferença de quadrados. Então, usando a ideia aqui, eu vou ficar com esse cara elevado ao quadrado menos esse cara elevado ao quadrado. E aí o que acontece com a raiz quadrada elevada ao quadrado? Cancela, né? Então aqui eu vou ficar com x menos x0. Tudo bem? Ó, estou fazendo esse produto aqui. Raiz de x menos raiz de x0 vezes raiz de x mais raiz de x0. Beleza. Isso aqui, então, segundo essa observação, é o quadrado do primeiro cara menos o quadrado do segundo cara que aparece, né? Ok. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, menos raiz quadrada de x0 ao quadrado é o próprio x0. Pessoal, claro, vocês vão falar assim, ah, professor, mas eu aprendi que raiz quadrada, quando está elevando ao quadrado alguma coisa ali, aparece o módulo do número, o valor absoluto. Cara, só que aqui percebam que como o domínio da função é só essa parte aqui da reta, a parte positiva,
eu não preciso me preocupar com esses módulos, porque todos esses caras que estão aparecendo aqui, que estão envolvidos na expressão, são números positivos, então dane-se o módulo, né? Então dá para você já colocar direto ele. Ok? E aí aqui na parte de baixo, eu vou deixar só indicada a multiplicação do x menos o x0 pelo raiz de x mais raiz de x0. E agora, olha só que bonito, esse cara aqui tem o mesmo valor que esse cara aqui. E aqui é uma multiplicação. O que dá para fazer? Já sabe, né? Aquele clássico, corta, corta. E aí o que sobra, gente? Bom, essa divisão aqui deu 1, vai sobrar só 1 em cima. Então aqui eu vou ter o limite quando x tende a x0 de 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x0. E agora, galera, o que vai acontecer? Quando eu substituir o x0 no lugar do x, vai dar treta aqui? Vai dar problema? Não! Não dá, né? Então, vamos simplesmente substituir, fazer o x tender ao x0. Tá? Então aqui a gente vai obter 1 sobre, no lugar do x então fica o x0, raiz de x0, no lugar dessa raiz de x, correto? Mais raiz de x0. Mas aqui embaixo, no denominador dessa fração aqui, eu tenho x0, a raiz de x0 somada com ela mesma. Então eu tenho 2 vezes ela. Ou seja, isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x0. Bom, esse cara aqui que aparece é um númerozinho, tá fixo, não importa, né? A conclusão é que esse limite aqui existe e ele tem esse valor aqui, ou seja, a derivada da função raiz de x em qualquer ponto do domínio dela é dada por essa expressão aqui. E aí aqui que você consegue generalizar a ideia, né? Por quê? Se você pegasse um x arbitrário, você teria 1 sobre 2 raiz de x. E aí você consegue enxergar a função derivada aqui. Ó, dá para colocar aqui no cantinho que para quando você considera x positivo, diferente de zero, a derivada da função raiz de x vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui já está uma das funçõezinhas para você colocar na tua tabela de derivadas, né? Então você já aprendeu a calcular a derivada da função raiz quadrada de x. Ela é sempre dada por isso aqui. Mas aqui, claro, tome cuidado que essa função agora, ela só fica definida para x maior do que zero. Ok? Beleza, então a gente viu que para valor de x maior do que zero, a função é diferenciável nesse x. Agora vamos ver o que acontece lá na origem, lá no ponto zero. Vamos mostrar que a função não é diferenciável nesse ponto zero. Ou seja, a ideia é mostrar que o limite lá que define a derivada não existe. Vamos lá então. Derivada da função raiz de x no ponto zero. Por definição, derivada da função f no ponto zero seria o limite quando x tende ao ponto, que é o zero no caso, de f de x menos f do ponto, f de zero, dividido por x menos o ponto, que é x menos zero. Trocamos f por sua expressão. Isso é o limite quando x tende a zero. F de x é a raiz quadrada de x. F de zero é a raiz quadrada de zero, que é zero, dividido por x menos zero. X. E isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada de x dividido por x. Pessoal, raiz quadrada de x dividido por x, a gente pode usar propriedades de potência para reescrever esse negócio, né? Vocês sabem que quando você tem um certo a elevado a m, dividido pelo mesmo a elevado a n. Bom, isso aqui é lá do colégio, né? Isso aqui é igual a elevado a m menos n, né? Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Aquela historinha de sempre. Aqui, galera, como que a gente vai pensar nesses caras aqui? Bom, eu só vou reescrever. Limite quando x tende a zero.
O que é a raiz quadrada de x? Bom, se você não lembra, faz uma revisão de potências aí. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1/2 dividido por x. Isso aqui é x elevado a 1, correto? E aí, galera, eu vou ficar com o seguinte, isso é o limite quando x tende a 0 de x elevado a 1/2 menos 1, segundo essa propriedade aqui, né? Isso é x elevado a 1/2 menos 1. Mas, o que é 1/2 menos 1? Bom, é menos 1/2. Então, isso aqui é x elevado a menos 1/2. Ou seja, eu ainda consigo reescrever, aí, de novo, usando a propriedade de potência. Quando eu tenho um sinal negativo no expoente, eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Ou seja, isso aqui seria 1 sobre x elevado a meio. Agora, galera, aqui que vem a sacada, né? Ah, eu esqueci de comentar, gente. Aqui é claro que eu estou me aproximando do zero pela direita. Por quê? Porque a função está definida só na parte positiva da reta. Tá? Desculpa aí, eu vacilei mesmo. É pela direita. Mas enfim, vamos deixar subentendido aqui. Ah, voltando aqui então, galera. Quando eu me aproximo do zero pela direita, o que acontece com essa função 1 sobre x elevado a meio? Isso aqui vai ir para o infinito. Ou seja, o valor desse limite aqui, ele não tem valor. Ele é algo mais infinito no caso, tá? Claro, dá para discutir, né? Tem valor, não tem, enfim. Se ele é infinito, o limite não existe. É isso que importa, tá? Se esse limite aqui não existe, ora, a função não vai ser diferenciável no ponto zero. E é isso que a gente acabou de mostrar. A função raiz de x, ela é derivável em todos os pontos nesse intervalo aqui, de 0 até mais infinito. Só que no ponto zero, na origem, a função não é diferenciável. Ela não tem derivada lá. Tudo bem, gente? Eu acho que seria isso. Espero que tenham aproveitado esse vídeo. Até a próxima!